Oi, meu nome é Felipe, sou professor de Geografia do curso Lívia Kingman e hoje a gente vai resolver as questões da prova do PISM-1 de 2023, tá bem? Então vamos lá, a gente vai responder as 5 questões objetivas e as 2 discursivas. Questão número 6. Referindo-se aos domínios morfoclimáticos que mais sofreram com a degradação ambiental no Brasil, o professor Absaber o descreve como área de mais profunda decomposição de rochas e do máxima presença de mamelorização topográfica, em caráter regional, de todo o país, refletindo a ação dos processos morfoclimáticos tropicais úmidos em uma faixa hipizométrica cuja amplitude é superior a 1000 metros. No caso, a gente está falando aí, pessoal, com uma fonte, com uma forma de relevo que sofre uma variação de altitude muito grande, tá? A gente pode aí observar sobre essa questão que existem diversos tipos de relevos, né, de domínios morfoclimáticos aqui no Brasil, porém, poucos são aqueles que sofrem uma variação de altitude muito constante, tá? A situação se refere a qual domínio morfoclimático? Letra A, Amazônia? Não. A Amazônia ela tende a estar interligada aí com uma estrutura de relevo mais plana. B, Cerrado. O Cerrado ele também tem uma parte bem plana e a outra é conjurada por várias áreas de planaltos, tá? A Caatinga, a mesma condição, a presença de muitos planaltos ali. E D, mares de morros, tá? Alternativa certa, letra D. O que seriam os mares de morros? Seriam aquelas formações irregulares, tá? Que a gente consegue observar aqui na região, na nossa região aqui em Minas Gerais. Cidade de Santos Dumont, Juiz de Fora, a gente consegue acompanhar os mares de morros aí, tomando conta ao nosso redor, tá? Questão 7. Situada entre placas tectônicas norte-americana e eurasiática, no encontro de 2 continentes, a fenda de Silfra, na Islândia, é um dos locais de mergulho mais famosos do mundo, popular entre os turistas que se aventuram em águas geladas a cada verão. No coração do Parque Nacional de Tivoli, à beira de um dos maiores lagos da Islândia, corredores de rochas submersas foram cavidades profundas entre os 2 continentes, o que se afastam a cerca de 2 centímetros a cada ano. O trecho da reportagem reproduzido acima se refere, no caso a gente está falando aí sobre a relação da formação e do comportamento das nossas placas tectônicas, tá? Letra A, o movimento divergente das placas tectônicas norte-americana e euroasiática que após a fragmentação da Pangeia constituíram no Gondwana. Não, tá? O que a gente tem aí? A relação dessas 2 placas tectônicas, elas não tendem a ter um movimento divergente, tá? Elas são áreas que acabam sofrendo com outro tipo de movimentação. B, ao contínuo afastamento das placas tectônicas norte-americana e euroasiática, que após a fragmentação da Pangeia constituíam a Laurásia. A resposta certa, pessoal, vai ser a alternativa B, tá? Antes da Pangeia, a gente teve um outro movimento que foi muito comum, tá? Que foi a marca da relação da Laurásia. Que a gente consegue observar aí que dentro dessa era, várias formações rochosas subaquáticas começaram a ser formadas, tá? Lembrando, os nossos movimentos tectônicos, a formação de vulcanismo, a gente consegue ver ele de forma mais intensa em ambientes marinhos do que aqui na superfície terrestre, beleza? Vamos para a próxima questão aí. Se um observador ao longo do ano sempre no mesmo horário e local fotografar a posição do Sol na esfera celeste, a sobreposição das imagens formará uma figura chamada analema. Por isso, apesar de ser comum nos referimos que o Sol nasce ao ponto cardial leste, só podemos ver que isso acontece em precisão dos equinócios, tá? No caso, pessoal, o equinócio vai ser uma condição aí da radiação da participação do Sol aqui no nosso planeta Terra, tá? Vamos lá. 2 fatores que explicam o fenômeno representado no texto a figura são: letra A, os movimentos da rotação e a precessão do planeta Terra. Não, ele não vai estar interligado diretamente com essa relação dos movimentos de rotação, tá? Lembrando, o movimento da rotação é diário, ele é constante. É quando o planeta Terra gira em torno dele mesmo, beleza? B,
a inclinação do eixo terrestre e a extremicidade da órbita da Terra, tá? No caso, a alternativa certa tende a ser a B. De acordo com como a gente sabe que a nossa inclinação do planeta Terra ela não é constituída de forma correta, né, de forma reta, retilínea, faz com que a gente consiga ver essas degradações aí do equinócio. O que seria o equinócio, pessoal? A gente tem dois efeitos aí. Nosso planeta Terra é dividido em duas áreas térmicas, dividida pela zona equatorial. No caso, quando eu falo que eu tenho um fenômeno do solstício, eu estou falando de uma condição que o nosso planeta ele vai receber uma condição amena de energia solar de um hemisfério em comparação ao outro. É como se um hemisfério sofresse com mais calor, com mais onda de iluminação do Sol do que o outro. E quando eu falo do equinócio, que é o que o texto está relatado, ele fala de um equilíbrio, onde os dois hemisférios eles vão ser subsididos aí a colocar uma condição igual, tá bem? Então vamos para a próxima questão aí. Interprete o gráfico abaixo que representa as áreas desmatadas e a degradada na Amazônia Legal, no período de 2015 e 2022, e assinale a alternativa que explica tais valores. Então vamos lá, a gente consegue ver os números aí na relação da área degradada. Letra A. A ocorrência de 4 anos com chuvas abaixo da média histórica gerou um aumento significativo da área desmatada? Será que foi por conta da falta de chuva? Não, tá? B. A inexistência naquele momento de um sistema monitoramento da Amazônia justifica os baixos valores para o ano de 2015? Na verdade, não, tá? Porque sempre houve muito investimento, criação de sistema de monitoramento para acompanhar os fluxos aí de degradação da Amazônia. C. O enfraquecimento dos órgãos ambientais a partir de 2019 fez disparar a índice do desmatamento na Amazônia, tá? A alternativa certa seria a letra C. O que a gente tem aí como afirmação? Por conta de serem enfraquecidos esses órgãos que, de certa forma, protegiam, intensificavam ali o monitoramento constante, faz com que a floresta amazônica, por mais que ela seja visível na relação dos problemas ambientais relatadas aí como órgãos, instituições, ONGs, na tentativa de preservá-la, acabou que houve enfraquecimento aí, mesmo existentes, eles acabaram passando batido, tá? E por isso que a gente consegue observar uma condição extremamente precária na nossa floresta amazônica. E a última questão aí do PISM-1 das questões objetivas. Ante os indicadores do que o pensamento dominante considera o núcleo do problema ambiental, o desperdício de matéria e energia, empresas e governos tendem a propugnar as ações de chamada modernização ecológica, destinadas essencialmente a promover ganhos de eficiência e ativar mercados. Tratam-se de agir basicamente do âmbito da lógica econômica, atribuindo ao mercado a capacidade institucional de resolver a degradação ambiental, economizando o meio ambiente e abrindo mercados para novas tecnologias ditas limpas. Os ambientalistas conservadores e empresários ambientalizados partidários da modernização ecológica tendem a não considerar a presença de uma ecológica política a orientar a distribuição desigual aos danos ambientais. Nenhuma referência é feita, por exemplo, a possibilidade de existir uma articulação entre degradação ambiental e injustiça de mudança na distribuição do poder sobre os recursos ambientais. De acordo com o trecho acima, o autor se refere. Vamos lá. Letra A. A chamada crise ambiental só poderá ser solucionada a partir da observação de formas mais eficientes de produção? Não vai ser modificando o cenário industrial aí que a gente vai conseguir observar uma condição mais sustentável. B. Não há relação entre degradação ambiental e injustiça social, já que todas as classes sociais sofrem igualmente com os problemas ambientais? Também não. A gente consegue ver que a condição social ela também vai estar interagindo com a relação da distribuição das condições de problemas ambientais. C. Os conflitos ambientais ocorrem devido à incompreensão de parte da sociedade de que para se desenvolver é necessário degradar o meio ambiente. Na verdade, não, tá, pessoal? A relação que todo mundo aí já sabe de forma descarada a relação da formação dos problemas ambientais. O problema é que a gente não faz nada em relação para consertar esse problema aí, mas ele não acaba sendo de forma inexistente. A gente sabe da existência dele aí. E a letra D. A modernização ecológica não compreende que há uma íntima relação entre injustiça ambiental e degradação ambiental. Resposta certa vai estar interligada aí
alternativa D, tá? Que por mais que a gente procure essa relação de um uso ecológico maior, né, uma modernização ecológica, de certa forma, para produzir essa modernidade aí, a gente vai estar compartilhando aí com um problema de degradação ambiental, beleza? Então vamos lá para as questões discursivas do PISM-1. Vamos lá, pessoal. Questão número 1. Imóveis são engolidos por terra após deslizamento em Ouro Preto. Ao menos 2 imóveis foram atingidos por um deslizamento de terra de manhã de hoje em Ouro Preto, Minas Gerais. O incidente ocorreu no Morro da Forca, no encontro das ruas Diogo de Vasconcelos e o Pacífico Homem com a Praça Cesário Alvim, no centro histórico do município. O desabamento de um prédio da prefeitura, o mais alto entre os prejudicados, foi gravado em vídeos que circulam nas redes sociais. Não há registros sobre os feridos. O município é um dos 341 em situação de emergência após fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil, 2 imóveis tiveram a estrutura comprometida e as saídas foram isoladas em 500 metros dos 2 sentidos. Queda de rocha do Capitólio, que matou 10 pessoas, foi um evento natural, conclui Polícia Civil. Ninguém foi indicado. A Polícia Civil informou nesta sexta-feira, do dia 4, que não identificou responsáveis ou culpados pelo desabamento de uma rocha no Lago de Furnas, em Capitólio, sul de Minas Gerais, que deixou 10 pessoas mortas no dia 8 de janeiro. Todas as vítimas estavam em uma única embarcação. Segundo a instituição, não foi verificada nenhuma ação humana específica que tenha provocado a queda do paredão. A polícia concluiu que a ocorrência foi um evento natural e pediu arquivamento do inquérito. As reportagens acima ilustram 2 fenômenos naturais que podem ser induzidos pela ação humana e que, apesar de muitos importantes para a evolução do relevo, pode gerar riscos à população, deslizamentos e quedas. Tanto o deslizamento em Ouro Preto quanto a queda de rocha em Capitólio fazem parte do mesmo conjunto de processos geomorfológicos, chamados de erosão, tá? Lembrando, o que é erosão? É o movimento aí de massa, tá? O deslizamento, a queda de barranco, tudo isso aí possui o mesmo agente geomorfológico, tá? Que é a movimentação de massa, constituída, formada por chuvas, por desgaste do solo, retirada da vegetação, tá? B. Proponha 2 iniciativas que podem ser tomadas pelo poder público para mitigar os danos causados por fenômenos como esses. No caso, quais são as formas da gente evitar a erosão? Né? Por mais que ela seja um fenômeno natural, tem como a gente diminuir os seus impactos. Um deles é a relação da criação de áreas mais verdes, no caso, a gente plantando cada vez mais. Outro ponto que a gente pode fazer também é a relação de criar espécies de caimento para a água, tá? Canaletas, sistemas que não vão fazer com que o solo daquela área comece a filtrar toda aquela quantidade de água. Dessa maneira, ele também não vai pesar tanto e não vai acabar erodindo tão facilmente assim, beleza? E a segunda questão aí. Dossiê inédito revela como Bolsonaro transformou a FUNAI em um órgão anti-indígena. Relatório produzido com participação de servidores expõe clima de assédio e perseguição provocado militares e ruralistas. A subversão da missão institucional da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, contribuía ao governo Jair Bolsonaro, está detalhada em fatos e números por um dossiê de mais de 200 páginas divulgado nesta segunda-feira. O dossiê revela que apenas 2 das 39 unidades descentralizadas da FUNAI, chamadas coordenações regionais, são chefiadas por servidores públicos. Outras 19 são coordenadas por membros das Forças Armadas, 3 por polícias militares e 2 por polícias federais. No restante, a chefia é exercida por servidores substitutos ou sem vínculo com a administração pública. A diretoria do órgão indigenista é formada por 2 policiais e um militar.
o presidente Marcelo Xavier e a Polícia Federal. Organizações indígenas denunciam desde o início do governo que a militarização da FUNAI prejudica a interlocução entre as chefias regionais e os povos originários. Quase sempre os militares em cargos de chefia ocuparam o lugar de indígenas experientes e tornaram a gestão menos democrática e eficiente. A charge acima reforça a ideia central no texto acerca da política indigenista do governo federal. A partir dessas informações, responda. Letra A. Cite duas finalidades da função da FUNAI. Então, quais são as finalidades de uso da FUNAI? A preservação da cultura dos povos originários, tá? E a gente consegue ver aí também sobre a relação da manifestação da cultura dos povos originários. Vale a pena ressaltar que a comunidade indígena, a cultura indígena, ela faz parte aí dos pilares da miscigenação da cultura brasileira e que, infelizmente, aos poucos a gente consegue ver que ela está sendo apagada. Então, ela tem um ato aí de preservação e de manifestação. B. Explique 3 consequências imediatas decorrentes do desmonte da FUNAI. Primeira coisa, a perda cultural. A gente vai ter a perda cultural, a gente vai ter a perda dos territórios indígenas e a gente vai conseguir observar também sobre a relação de um crescimento muito maior do cenário industrial, da urbanização, do sistema ruralista, ocupando essas áreas, tá? Fazendo com que cada vez mais as nossas áreas preservadas, elas acabam sendo agredidas, beleza? Desejo uma boa sorte para vocês e a gente se encontra na próxima.